Saudações a todos! Nós vamos então retomando o livro Mediunidade e Obsessão em Crianças, por Sueli Calda Schubert. Ela começa o capítulo colocando uma passagem do Livro dos Espíritos, na questão 385, por Allan Kardec, em que nós temos: a infância ainda tem outra utilidade. Os espíritos só entram na vida corporal para se aperfeiçoarem, para se melhorarem. A delicadeza da idade infantil os torna brandos, acessíveis aos conselhos da experiência e dos que devem fazê-los progredir. Nessa fase é que lhes pode reformar os caracteres e reprimir os maus pendores. Tal o dever que Deus impôs aos pais, missão sagrada de que terão que dar conta. Então, a atenção que temos que ter, especialmente na criança, nesta fase em que os pais devem aproveitar essa fase propícia para reformar os caracteres, para reformar o caráter, perceber ali os maus pendores, as más tendências, e como um bom jardineiro ir ali tirando, removendo as ervas daninhas e, através do exemplo, através de um bom direcionamento, conseguir conduzir a esses a quem Deus nos confiou. E a Sueli coloca: Emmanuel, no prefácio do livro Missionários da Luz, intitulado Ante os Tempos Novos, informa que André Luiz retorna. Então, ele retorna com mais um livro, nos trazendo um novo aprendizado, ampliando os aprendizados, na verdade. Então, vamos à passagem que ela escolheu do prefácio do livro. Ela não, a passagem que Emmanuel nos trouxe no prefácio do livro. Esclarecendo que o homem é um espírito eterno. Então, Emmanuel diz que André Luiz, no livro, nesta obra, esclarece que o homem é um espírito eterno, habitando temporariamente o templo vivo da carne terrestre. Que o perispírito não é um corpo de vaga neblina, e sim organização viva a que se amoldam as células materiais. Que a alma, em qualquer parte, recebe segundo as suas criações individuais, que os laços de amor e de ódio nos acompanham em qualquer círculo da vida, que outras atividades são desempenhadas pela consciência encarnada, além da luta vulgar de cada dia, que a reencarnação é orientada por sublimes ascendentes espirituais e que, além do sepulcro, a alma continua lutando e aprendendo, aperfeiçoando-se e servindo aos desígnios do Senhor, crescendo sempre para a glória imortal a que o Pai nos destinou. E a Sueli comenta: o ser humano não é apenas o resultado do encontro de um espermatozoide e um óvulo, que dá origem ao zigoto, mas, acima de tudo, um espírito que retorna ao cenário terreno com uma nova proposta de vida, com todo o seu cabedal de aquisições, conhecimentos e expectativas, e que, após a fecundação, se liga através do seu perispírito à nova forma física que se inicia. Então, é muito interessante para quem tem esse interesse de perceber como se dão os processos reencarnatórios, aqueles cujo reencarnante já tem o mérito para determinados cuidados, E nesse livro nós temos ali toda a descrição, de como se dá esse momento, o processo de ligação do perispírito àquele óvulo,
que dá origem ao zigoto, então aquele momento inicial em que o espírito, evidentemente que com o seu perispírito, que é o seu corpo, o seu veículo de manifestação, se liga àquele óvulo fecundado, né? Ou ovo fecundado, enfim. Mas para que entendamos, né? Nessa ligação, quando o espermatozoide atinge o óvulo, que dá origem ao zigoto, né? É o momento ali em que há a fecundação. Então aí já está ligado o espírito, né, reencarnante, àquele primeiro, aquela primeira célula, digamos, né? Que vai depois se dividindo, mas está ali já o início do retorno. Ali já se dá o retorno do espírito, ele já está ligado àquela mãe, aquelas células que vão se desenvolver. Eu sei que eu não estou usando os termos apropriados, mas é difícil a gente lembrar assim de repente, mas é aquela ligação, né, que já se inicia naquele momento, né, naquele momento se dá a ligação. Daí nós espíritas, afirmarmos veementemente que um processo de aborto não se justifica com aquelas colocações de até tal mês é permitido, até tal mês não estaria havendo uma agressão. Ilusão, porque o espírito reencarnante já está ali. Ele já se aproxima momentos antes da intimidade do casal e, neste momento sublime, se inicia o processo reencarnatório. Quem tiver interesse, basta buscar no capítulo desse mesmo livro que ela está citando, Missionários da Luz, o capítulo Segismundo, reencarnação, não, acho que é reencarnação, que trata da reencarnação do Segismundo, muito, muito profundo. Mas vamos continuar. Milhares de transformações acontecem, então, num processo que nada tem de casual. Evidentemente, obedecendo às leis da genética, mas trazendo no seu bojo, no fulcro mais recôndito, a presença do espírito reencarnante, que influencia vibratoriamente com toda a sua carga energética a sequência desencadeada. Esta a gênese da vida física. A presença do espírito é um fator determinante e indica que o feto não é apenas um amontoado de células que se organizam de forma automatizada, mas sim um ser humano que regressa ao plano material com seus sentimentos, virtudes e paixões e, acima de tudo, que necessita da sagrada oportunidade de um novo corpo físico. A exemplo da crisálida da borboleta, pode-se dizer que a veste física é o casulo da vida, a qual o espírito está profundamente vinculado para que ocorra na experiência reencarnatória, durante o tempo necessário, o maravilhoso processo de sua transformação e aperfeiçoamento, que ao final, rompendo-se o casulo pela morte, permitirá que o voo de libertação, enfim, aconteça. Muito, muito bom. No livro acima citado, André Luiz descreve com detalhes os preparativos que antecedem o retorno do espírito Segismundo ao mundo corporal. Segundo esse autor espiritual, expressivo número de reencarnações são precedidas por um planejamento meticuloso que engloba desde a escolha dos pais, o meio em que acontecerá o retorno, até minuciosas providências com relação
ao corpo carnal que registrará as sequelas, as distonias ou o equilíbrio, a harmonia que expressam as aquisições do espírito através de seu campo perispiritual. Então, os cuidados são tomados para que quando há necessidade ali de uma harmonia orgânica, para que aquele espírito dê conta da sua encarnação e ele não está sujeito a determinadas provações, há os cuidados para que os fatores genéticos não interfiram no andamento da encarnação, né, da parte orgânica daquele reencarnante, quando ele não está inserido em curso em determinadas provações. É claro que quando não há méritos para tal, o espírito fica mais sujeito ali às leis da genética dentro de um processo natural, né? As leis divinas são sábias e justas. Tudo é um processo de conquista. Vale ressaltar a esta altura, conforme instrui Joana de Ângeles, que os sofrimentos humanos de natureza kármica podem apresentar-se sob dois aspectos que se completam: provação e expiação. Ambos objetivam educar ou reeducar, predispondo as criaturas ao inevitável crescimento íntimo na busca da plenitude que os aguarda, né? Então, a Joana de Ângeles, ela coloca que existem duas situações, né? Quando nós retornamos a um corpo de carne, dois aspectos que se completam: as provações e as expiações. As provações são aqueles desafios que nós mesmos pedimos, e é importante que vivenciemos da melhor forma. Aprendemos no Evangelho segundo o Espiritismo que a dor é a bênção que Deus envia aos seus eleitos. Ou seja, a dor é um processo educativo. A dor nos educa. A dor, quando bem compreendida, quando bem vivida, e bem viver uma dor, não é mergulhar num vale de lágrimas. É tirar o aprendizado e o crescimento dessa experiência, quantas vezes dolorosa, mas que trará um resultado, né, positivo ao nosso crescimento. Então, pode ser provação, que são os desafios, muitas vezes pedidos, né? E as expiações, que seria uma retomada, é a lição mal feita do passado que tem que ser retomada, né? Por isso que ela diz, processo de educar ou reeducar, né? Continuando, como se pode inferir, esses dois aspectos expressam as condições evolutivas do espírito reencarnante. Registra Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, ao enfocar as diferentes categorias de mundos habitados, que a nossa Terra está classificada entre aqueles de provas e expiações, o que quer dizer que a humanidade que habita o planeta está neste patamar evolutivo. Portanto, a nossa casa planetária está concorde com seus habitantes. Em decorrência, os espíritos encarnados e desencarnados que integram a população total do globo terrestre apresentam-se nestas mesmas condições, e cada um terá a programação espiritual que lhe for mais benéfica e produtiva. Então, ela afirma aqui, e nós sabemos que vivemos num mundo de provas e expiações, né? Sabemos que estamos vivendo momentos muito especiais, em transição, mas ainda é um mundo de provas e expiações. Mas essa transição facultará mudanças tais em que nos perceberemos, nos sentiremos no tempo adequado, de acordo com as nossas conquistas individuais e coletivas, nos sentiremos no limiar de um novo mundo, que passará a ser, então, o princípio de um mundo de regeneração, que vai ter uma escalada evolutiva. Assim como o mundo de provas e expiações
tempos e tempos aí em desenvolvimento, o próprio planeta e nós, seus habitantes, num processo de desenvolvimento, porque somos espíritos em aperfeiçoamento, né? Somos espíritos inacabados em aperfeiçoamento, e isso permanecerá, né, nesses tempos novos em que cada vez mais se acentuará a predominância do bem. Bom, retomando aqui, ao ser programado o retorno de um espírito, se este estiver no nível de provação, terá condições de solicitar alguma experiência que lhe pareça necessária, propor algo, como também ouvirá as ponderações e orientações de seus guias espirituais, que analisarão sua ficha espiritual e as probabilidades de êxito, de acordo com as tendências, conquistas e comprometimentos relacionados com as experiências pregressas. Não se pode perder de vista o fato de que o espírito, quando desencarnado, tem outro entendimento acerca da sua própria situação. Exceção, é claro, dos que ainda estão cristalizados em condutas de rebeldia perante as leis divinas, que cultivam a crueldade e a violência. Então, aqueles que estão em condições de participar dessa programação, né? Ele pede determinadas situações, mesmo porque do lado de lá, em espírito, ele tem uma visão mais clara das suas reais necessidades. E ele pede determinadas provas, ele pede determinados desafios. Às vezes, até mesmo pede aqueles que já venceram ali tantas coisas, eles têm a oportunidade de pedir situações desafiadoras como um teste para eles, que nem seriam necessárias no seu processo de reajuste, mas eles querem se testar em determinadas situações. Mas como nós vemos aqui, é preciso que haja esse preparo para que possamos participar desses momentos, né? Então, aqueles que têm lucidez, que têm o desejo de voltar, afastados da rebeldia, aqueles rebeldes que encarnam de forma compulsória porque não desejam encarnar e vão encarnar de forma compulsória. Nós sabemos que o nosso livre-arbítrio é limitado de acordo com a nossa condição, assim como nós pais limitamos o livre-arbítrio das escolhas dos nossos filhos enquanto eles não têm um entendimento mais aprofundado que a idade adulta lhe trará. Deus, da mesma forma, impõe determinadas situações quando o espírito é rebelde. E ele, desejando ou não, quando chega a hora, a necessidade do remédio amargo, mesmo que ele não queira sorver, ele se surpreende aqui na encarnação, né? Então, é isso. E continuando então. Vejamos, eu ia comentar que a lucidez faz com que peçamos determinadas provas, né? Então, infantilidade nossa, imaturidade nossa, chegarmos aqui e falarmos onde eu estava com a cabeça quando eu pedi determinada situação, né? Primeiro que nós temos que analisar o que foi pedido e o que está sendo criado por nós na encarnação presente. E tenhamos certeza, no Evangelho nós temos lá, no Evangelho segundo o Espiritismo, que é o Evangelho de Jesus, trazido à luz da doutrina espírita com as colocações, né, com as orientações, o entendimento de espíritos nobres que compuseram ali a pleiade de espíritos que auxiliaram Kardec na codificação. Então, eu vou falando tanto que até esqueço o fio da meada. O que eu quero colocar é que nós, então, pedimos determinadas provas, né? Conscientes ali de que necessitamos de determinadas provas. E como ela fala aqui,
O espírito cônscio da sua real condição sentirá em seu mundo íntimo a necessidade imperiosa de ressarcir os erros do passado. Então, como falávamos no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos lá causas atuais das aflições e causas anteriores das aflições. Então, existem aquelas que nós compreendemos nesse momento da preparação do nosso retorno, nós compreendemos como importante passar por determinadas provas, não é? Mas existem aquelas que nós vamos criando na encarnação. Então, para fechar aqui a nossa ideia, é importante que percebamos bem que muitas vezes as situações se tornam bastante difíceis para nós, né? Mas quantas vezes criadas hoje, pelas escolhas do hoje. Então, finalizemos com essa reflexão, porque é importante que desenvolvamos um amadurecimento tal para sabermos fazer as escolhas. Então, ficam essas reflexões para nós e que fiquemos em paz. Olá a todos, nós trouxemos hoje do livro Conforto Espírita um tema que fala sobre a desobsessão. Ele nos diz: você que carrega abatido o fardo difícil da obsessão, pare um instante, reflita nas atitudes mais lógicas a serem adotadas no seu comportamento diário. Então ele nos traz aqui alguns itens e algumas sugestões contra um processo obsessivo. Primeiro, levante-se de manhã com o firme propósito de ser mais útil. Não se fixe em acontecimentos desagradáveis da véspera, nem nos pesadelos da noite passada. Então vejam, para logo de manhã acordarmos com um propósito firme de ser mais útil. Então, um propósito. Qual é o nosso propósito a cada dia que nós acordamos? Que a vida nos oferece ali uma nova oportunidade de novas experiências, novos aprendizados, né? Será que já acordamos ali agitados, com pressa, atrasados? Ou, de fato, nós paramos um pouco para mentalizar ali que seja um dia bom, que não nos irritemos pelas pequenas coisas, que seja um dia produtivo, né? Enfim, que tenhamos ali, como ele fala, um firme propósito, um propósito firme. E ele fala para que não nos fixemos em acontecimentos desagradáveis da véspera. Ou seja, se algum fato desagradável houve ali no dia anterior que nos deixou aborrecidos, chateados, procuremos nesse novo dia não acalentar aquele sentimento difícil, né, de preocupação, de tristeza, né, e não nos fixarmos também nos pesadelos ali da noite. Os pesadelos, eles podem ser ali uma referência, uma fonte de conhecimento no sentido de que nós devemos e podemos recobrar ali as nossas preces, o cuidado com os nossos pensamentos, o que temos acalentado durante o dia, mas para que a gente não fique impressionado, fique preso, fique fixo ao que aconteceu ali num eventual pesadelo durante a noite. Outro ponto, procure fortalecer a sua fé na bondade divina, não se entregando ao falso poder das trevas, ao dar-lhe mais importância do que merece. Então, há pessoas que falam tanto ali em obsessão, outras religiões falam tanto ali no mal, do diabo, que a gente sabe que não existe, né? Que nada mais é do que espíritos ali que acalentam ali o ódio, a perseguição, a maldade até, né? Mas enfim, há pessoas que alimentam tanto esse receio, esse medo, que, como fala aqui, acaba dando um falso poder ali, né? Uma atenção exagerada. É claro que nós não podemos desprezar que essas forças do mal, elas existem, né? Mas nós temos que acalentar, acima de tudo, cultivar a nossa fé em Deus, né? A nossa fé ali no nosso espírito protetor, a confiança, porque se alimentarmos essa fé, não só através da nossa crença, da prece, mas acima de tudo, tentando vivenciar ali no dia a dia, nós vamos estar amparados, nós vamos estar protegidos.
Por isso é que ele diz que procure fortalecer a sua fé na bondade de Deus, não se entregando ao falso poder das trevas, ao dar-lhe mais importância do que merece. Então temos que tomar os cuidados sempre, né? O orai e vigiai que Jesus nos ensinou. Mas o cuidado para que esse orar e vigiar não se transforme no medo, num pânico, porque esse medo excessivo ele gera insegurança, e essa insegurança pode abrir brechas ali para uma interferência espiritual. Mas enfim, cultivemos então a nossa fé, a nossa confiança. Ele ainda diz: compadeça-te dos adversários espirituais, né? Tenha compaixão ali dos adversários espirituais, de um obsessor, mas não lhes confira razão em sua atitude infeliz, por mais que você tenha errado e se sinta passível de punição. Então temos que compreender ali um obsessor como alguém que é um doente, né? Como quando nós perseguimos alguém, também estamos num processo de doença. Então temos que ter compaixão para compreendermos quais são as experiências dolorosas que esse espírito teve, né? Que ele ali é prisioneiro ali do seu próprio ódio, numa ilusão, que ele acha que essa ilusão, esse ódio se aplaca na medida que ele persegue. Enfim, é um prisioneiro de si mesmo. Então nós podemos ter compaixão, mas nós não podemos dar a eles a atenção, por mais que a gente se sinta ali culpado, se sinta passível de punição, como ele diz. Então vejam que aqui entra a questão do arrependimento e do remorso. O arrependimento ele é saudável, ele é necessário, ele é benéfico quando nos leva a uma reflexão. Mas quando isso se torna um remorso, aí pode ser extremamente danoso na medida em que, cultivando o remorso, é como se nós disséssemos: eu mereço ali o sofrimento, eu mereço ser perseguido. Por isso ele diz: tenha compaixão dos adversários espirituais, mas não lhes confira razão em sua atitude infeliz, por mais que você tenha errado. Ou seja, deixarmos o passado no passado, que esses erros sejam fontes de reflexão, seja uma alavanca para olharmos para frente ou para o alto, mas cuidado com o remorso que paralisa, que neutraliza, que abre brechas ali para essas perseguições, não é? Busque não só a higiene corporal, mas sobretudo a limpeza de pensamentos e as mãos em serviço, né? Então não só cuidarmos do nosso corpo, que é o templo ali do nosso espírito, que é o reservatório ali onde nós encontramos a energia para o nosso dia a dia, para as atividades que precisam ser realizadas, mas ele fala, acima de tudo, cultive a limpeza dos pensamentos, né? E temos sempre refletido sobre isso, o quanto é importante alimentarmos pensamentos de otimismo, de fé, de confiança, substituindo aqueles pensamentos de tristeza, de desespero, de mágoa, de rancor, né? Então, fazendo uma limpeza ali da nossa casa mental, assim como ele nos aconselha, as mãos em serviço, ou seja, atividade, ação, atitude, que são extremamente importantes, né? É aquilo que a gente tem ouvido, que quando nós temos muito tempo livre, nós pensamos aquilo que devemos e aquilo que nós não devemos, né? Então o repouso é extremamente importante, mas tomemos cuidado quando há uma necessidade ali exagerada de dormir excessivamente, de repousar excessivamente. Então tudo na vida é sempre o equilíbrio, não é? Ele nos diz, afaste-se do desânimo armazenando alegria, cante, ore, leia mensagens de encorajamento e elevação. É muito interessante quando ele fala de afastar do desânimo e armazenar alegria. Nos perguntamos, mas é possível armazenar alegria? Mas uma das leituras que a gente pode ter dessa expressão é: viva o momento ali bom, viva o momento de paz, absorva aquilo, sinta aquilo e guarde na tua memória. Porque em um momento ali de luta, de dificuldade, é como se você estivesse ali dentro de um reservatório e que você busca aquele sentimento, né? Então é importante, nós só fixamos na nossa memória aquilo que nós vivemos, observamos e valorizamos. Então talvez uma coisa simples, como por exemplo uma caminhada no final de tarde, né? Numa praia melhor ainda,
aqueles momentos em que a gente fala, Deus está aqui, né? Tamanha beleza ali da natureza. Então é importante essa contemplação, mas retemos da nossa memória esse momento talvez simples, mas tão bonito, tão importante, para que quando passarmos por situações, por fases difíceis, essas lembranças elas alimentem a nossa alma, para que a gente, naquele momento que está tudo tão difícil, fale, não, é um momento difícil, mas há tantos outros que eu já vivi, tantos outros que eu ainda viverei, que são momentos bons, né? Então, as alegrias, elas passam na nossa vida, passam, mas as dores também. Importante refletirmos sobre isso. Ele ainda diz, cante, ore, leia mensagens de encorajamento e elevação. E a música tem um poder sublime, né? Talvez seja a mais sublime das artes, pela vibração que ela emana, né? Então, quanto é bom ali o cantar, ou ouvir ali uma boa música, a prece que nos liga ali a Deus, nos liga à espiritualidade, e a leitura de mensagens otimistas que também nos renovam, abrem ali novos caminhos, novos horizontes, novas maneiras de enxergar o mundo, nos ajudando ali à lucidez que todos nós procuramos. Interesse-se pelos problemas do próximo, porque na caridade nós encontramos o alívio lenitivo para o nosso próprio desconforto. Então, uma vez mais, eles nos convidam, olhe para o outro, né? Se interesse genuinamente pelas pessoas, não aquela pergunta que está tudo bem, de praxe, aquela pergunta chavão ali que nós fazemos, né? Mas de fato ali interessar pelos problemas do outro, né? Porque olhando ali para o outro, não olhando só para o nosso próprio umbigo, nós percebemos quantas lutas as pessoas trazem, muitas até de uma maneira silenciosa, e nós vamos ali percebendo que temos muito para agradecer, e tirando o foco só da nossa vida, olhando para o outro, nós vamos ali percebendo também soluções, novos horizontes, novos caminhos. Então, ajudar o outro é ajuda a si mesmo em última instância, né? E ele diz, deixe enfim que o amor e a misericórdia do alto abram clarão nas tramas obsessivas em que você se vê enredado, né? Vê ali mergulhado. Mas não espere essa ajuda infalível sem trabalhar por si mesmo em torno de sua automelhoria e na melhoria do seu ambiente. Então sabemos ali que a misericórdia de Deus nos abraça, nos acolhe, mas é o que ele fala aqui, não espere a ajuda do alto sem trabalhar por si mesmo. É aquilo que temos no Evangelho que diz, ajuda-te e o céu te ajudará. Então fazemos a parte que nos cabe, às vezes temos uma pressa, uma impaciência, uma revolta até, porque as coisas não acontecem no tempo e na velocidade que gostaríamos. Mas há espíritos que falam que a gente deve plantar pacientemente, cuidadosamente, e deixemos ali a colheita nas mãos de Deus, porque Ele sabe quando, como e onde aquilo vai se concretizar. E talvez nem concretize, e o tempo vai nos perceber que uma coisa que às vezes não deu certo, talvez foi um amparo, foi até uma proteção, não seria ali o melhor como nós julgamos, como nós desejamos. Então plantarmos, mas deixemos ali a colheita na mão do médico maior, né? Daquele que sabe de tudo, daquele que tem uma visão do universo, né? E da vida de cada um de nós, da nossa estrada, do nosso caminho. Confiemos então nesse Pai que ampara, que abençoa, mas acima de tudo que nos educa, que nos instrui. E finalizando ele diz, obsessão não é castigo divino para nos curvar ao pó do desespero, mas sim uma oportunidade de luta e exemplificação, e principalmente a hora bendita de nos reconciliarmos com os desafetos que abandonamos no caminho dos séculos. Então uma obsessão não é um castigo, mas ela é fruto, na maioria das vezes, daquilo que nós plantamos, né? Semeamos ali no passado coisas boas, tivemos afeições, mas igualmente também tivemos desafetos, podemos ter abandonado, podemos ter iludido, podemos ter ali maltratado pessoas, né, e que ficaram profundamente magoadas, e hoje esses espíritos, encarnados ou desencarnados, eles se reencontram conosco, né?
Então fica aí esse texto bastante interessante sobre obsessão, com essas dicas que ele nos dá ali de coisas do dia a dia, mas que são tão importantes. Então que Deus nos ampare, nos ilumine, nos fortaleça nesses próximos dias que nos seguem. Graças a Deus, graças a Jesus.